Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida, Desafios e Soluções. Nós estamos no capítulo que vai tratar acerca de fatores de insegurança no recorte Necessidade da Mentira. Os remanescentes da fase da mendacidade permanecem no adulto imaturo, levando a prosseguida distorção da realidade, de modo que lhe agrade ao sentido, gerando em consequente vexatória situação que o faz sofrer aos demais. Após o que liberado que poderia ser resultado infeliz, mesmo prometendo que não voltará a reincidir no vício, no condicionamento da mentira, repete a experiência desagradável. Então ela vai trazer de algo que remanesce da fase da mendacidade, permanecendo no adulto imaturo, levando a prosseguir distorção da realidade de modo a agradar o sentido, gerando em consequente situação vexatória que o faça sofrer aos demais, após o que liberado do que poderia ser resultado infeliz, mesmo prometendo que não voltará a reincidir no vício, no condicionamento da mentira, repete a experiência desagradável. A insegurança infante está presente nesse indivíduo que se recusa ao crescimento, acreditando chamar a atenção utilizando-se desse instrumento de perturbação. A mentira deve ser rechaçada sob qualquer forma em que se apresente, em face do prejuízo moral que provoca, levando a maledicência, calúnia a todo um séquito de distonia psicológica e ética terrível no comportamento populástico. O mentiroso é alguém enfermo, sem dúvida, no entanto provoca desprezo, em razão da forma de proceder, tornando sua palavra desacreditada, mesmo quando se expressa corretamente, o que nem sempre acontece. De tal forma se lhe faz natural alterar o conteúdo ou a apresentação dos fatos, que os revela de forma irreal, esperando manipular pessoas via ignóbil e ardil. Nesse sentido, que as raízes da mentira estão no lar mal formado e instável, onde a insegurança era substituída pela compra de valor que a fantasia disfarça. Nesse sentido, que nesse lar instável e mal formado, a insegurança é substituída pela compra de valor, disfarçada pela fantasia. Além desse fator, o conflito da personalidade induz a comportamento da fantasia, em fuga neurótica da realidade, que constitui ao paciente um verdadeiro fardo, que não gosta de enfrentar. As coisas e acontecimentos para ele devem ser coloridos, sempre bons. Assim, quando não ocorre o que é normal, apresenta-se-lhe assustador, parecendo ameaçar-lhe a paz e levando ao mecanismo de falsificação do acontecimento. Então, ela vai trazer que, se não se apresenta o ocorrido colorido, bom, o que é normal, apresenta-se-lhe assustador, parece-lhe ameaçar a paz e o leva ao mecanismo de falsificação do que ocorre. Torna-se tão habitual o fenômeno da distorção do fato que se cria a imagem da chamada mentira branca. Isso é aquela de caráter suave que não prejudica, pelo menos intencionalmente, evitando situação que se poderia tornar desagradável, caso fosse dita a verdade. A face da verdade é transparente, nunca deve ser ocultada. Na história da humanidade, grandes lições sempre foram apresentadas de forma poética, velada, simulada, a fim de sobreviver aos tempos e ter o seu significado interpretado consoante o parâmetro de cada época em todos os séculos, como o Vedana, a Bíblia, o Zen de Avesta, o Corão, para nos referirmos a apenas alguns dos grandes livros espirituais, passando pela literatura de Homero, Ovídio, Virgílio, Horácio e Dante. São assim os contos, as suras, as parábolas, os quãs, as histórias, trazendo aí a maneira como isso acontecia. A sura
é o termo usado para tratar sobre o Alcorão. Nesse sentido, que é uma seção desse supracitado chamado surata, em árabe surah, na etimologia. Apesar da forma, a verdade ressalta no conteúdo dessas narrativas, levemente escondida, de modo a preencher o entendimento daqueles que as ouviram dos seus autores, bem como tornar-se fácil narrá-las à posteridade, que delas todas se vêm beneficiando no transcurso milenar. Então ela vai trazer que a verdade ressalta no conteúdo dessas narrativas, apesar da forma, levemente escondida, de modo a preencher o entendimento daqueles que as ouviram dos seus autores, bem como tornar-se fácil narrá-las à posteridade, que delas todas se vêm beneficiando nesse transcurso dos milênios. Quase sempre há no indivíduo uma reação psicológica contra a verdade. Deseja-se sempre ouvi-la, porém, como se assevera popularmente, dourando-se a pílula, isso é, escamoteando-a. Então ela vai trazer que mesmo desejando ouvi-la, como se assevera popularmente, doura-se a pílula, fazendo escamoteação. Certamente não se deve zurzi-la como um látego, que é uma forma neurótica de agir, de impor-se com a sua verdade, ferindo dessa maneira, sentindo-se triunfante, o mecanismo perturbador de superioridade moral falsa. Por isso que ela vai trazer que todo aquele que assim proceda porta grave complexo de inferioridade inconsciente, que se exibe como autoridade e fiscal da fragilidade humana. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder força do seu conteúdo, do seu know-how. O mentiroso desculpa-se, incidindo no erro e acusando as demais pessoas, que parece não entender, fugindo da responsabilidade da sua informação alterada. Então, ela vai trazer que existe essa desculpa do mentiroso, incidindo no erro e acusando outrem, que parece não entender, fugindo da responsabilidade da sua alterada informação. Uma vigilância rígida, uma disciplina símile na arte de falar, procurando repetir o que ouviu como escutou, o que viu conforme ocorreu, evitando traduzir o que pensa em torno do assunto, que não corresponde à legitimidade do fato, são de importância vital para o encontro com a realidade. Por isso que ela vai trazer que a terapia da boa leitura, do hábito saudável no campo moral, sem autocompaixão nem pieguismo, produz resultado relevante e reajusta o indivíduo à harmonia entre o que pensa, ouve, vê, fala. Nesse sentido que esse resultado relevante não se ajusta, nos aprimora e harmoniza entre o que pensamos, vimos, ouvimos e falamos. Portanto, não há necessidade de mentir. Quando isso ocorre, defronta-se um distúrbio de comportamento que precisa ser corrigido. A filosofia budista, entre outros ensinamentos nobres, mostra 7 linhas de conduta saudável, estabelecendo os itens ideais do bem proceder, dos quais destacamos apenas pensar corretamente, falar corretamente e agir corretamente. No pensamento, portanto, tem lugar o planejamento de tudo. Dessa forma, se deve pensar com correção, falar com correção, de modo a se poder agir corretivamente. Por isso, a vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, de realização total, e não reduto, onde se vão descarregar mau humor e tensões do cotidiano. Nesse sentido que tanto a questão de descarregar a tensão do cotidiano quanto o mau humor é indevido, porque corre o risco de transformar a vida familiar nesse reduto desses desembolques, enquanto ela deveria ser esse lugar de segurança emocional, de realização plena. Uma criança de 7 anos indagar a sua genitora, profissional da televisão, por que ela sempre
se apresentava sorrindo na tela do aparelho, enquanto que em casa sempre estava aborrecida e enfesada. Surpreendida com a indagação, a senhora respondera que na TV ela ganhava para sorrir. Diante da resposta, a filha que a amava indagara-lhe, esperançosa: quanto a senhora quer ganhar para sorrir também em casa? Os filhos são mais do que reproduções do corpo. Trata-se de espíritos atentos, uns necessitados, outros preparados para seguir adiante e construírem um mundo do porvir. Todo cuidado que lhe seja dispensado é sempre de resultado feliz. Então, ela vai trazer que uns estão preparados, outros necessitados, para seguir adiante e construir o mundo do futuro. Todo o cuidado que dispensarmos a eles sempre será de um feliz resultado. Na afetividade conflitiva, a benfeitora traz que entre as condutas perturbadoras, convém que seja destacada a afetividade conflitiva como relevância, apresentada pela criatura humana que, desajustada emocionalmente, expressa todos os seus tipos de realizações mediante estágios de desequilíbrio, gerando novas ansiedades, desajustes e insatisfações. Então, ela vai trazer que é um desajuste emocional, onde o ser expressa todos os seus tipos de realizações mediante esses estados desequilibrados, gerando novas insatisfações, desajustes, desares, ansiedades. Então, ela vai trazer da carência afetiva e a insegurança normalmente produzir comportamento antinatural, instável, que chama atenção de forma desagradável. Tanto o indivíduo inseguro como carente afetivamente normalmente produzirá comportamento antinatural, instável, que chama atenção de forma desagradável. Confundindo afetividade com paixão, o paciente transfere o seu potencial de realização para o ser elegido e propõe-se a dominar-lhe a existência, utilizando-se de ardil variado, através dos quais, sentindo-se sem valor para receber amor, tenta conquistar piedade, simpatia, fazer-se necessário, isolando o afeto de outros relacionamentos e atividades, de forma a estar sempre presente e tornar-se um misto de servo e amante ao alcance da mão. Então, ela vai trazer que vai acontecer esse confundimento de afetividade com paixão, onde o paciente transferirá seu potencial de realização para o ser elegido, propondo-se a dominar-lhe a existência, utilizando-se de variado ardil, via quais, sentindo-se sem valor para receber amor, tenta conquistar piedade, simpatia, fazer-se necessário, isolando o afeto de outros relacionamentos e atividades, de forma a estar sempre presente e tornar-se um misto de amante e servo ao alcance da mão. As suas manifestações de afetividade são insaciáveis, egoísticas, derrapando no ciúme doentio, que assevera ser demonstração de amor, destruindo a espontaneidade da atitude na convivência. Então, ela vai trazer que essas manifestações afetivas são egoísticas, derrapam no ciúme doentio, insaciáveis, que assevera ser demonstração amorosa, destruindo a espontaneidade da atitude na convivência. Mesmo que amado, desconfia dessa insância, afirmando ser do outro um sentimento de compaixão, e não um amor cheio de arrebatamento, de profundidade. Então, é uma desconfiança que acontece mesmo sendo amado. Porque esse ser que está nessa instabilidade, nessa afetividade insaciável, egoísta, onde existe aí uma insegurança, uma carência afetiva, um ciúme doentio, acaba que ele entra em transtornos de apego. E nesse sentido, que mesmo que o outro ame, ele desconfia dessa insância, afirma ser esse sentimento na sua direção de compaixão, e não um amor verdadeiro, de arrebatamento, de profundidade. Sempre almeja dedicação exclusiva, até o asfixiar da pessoa escolhida, que perde a personalidade sob o jugo implacável desse algoz afetivo.
Então, é uma situação que asfixia e que faz o outro perder a personalidade, sob esse jugo implacável do afetivo algoz. Não obstante consiga conquistar alguém, não é capaz de mantê-lo, porque sempre aspira a mais, a ponto de tornar insuportável o convívio, fugindo para a autodestruição psicológica. Suas maneiras são artificiais, sua preocupação única é cercear o ser querido com demonstrações cansativas do que de ser o amor que devota. Nesse sentido, que não compreende que o outro tem inquietação própria, anseio diferente do seu, e nem sempre está disposto a suportar a asfixia que lhe seja imposta. Então, ela vai trazer uma situação que é perigosa, porque mesmo que a pessoa nesse estado, ela consiga conquistar alguém, ela não é capaz de manter isso saudavelmente. E, inclusive, vai ser trago para esse indivíduo que ele precisa avaliar o que ocorre consigo. Porque ele está fazendo uma transferência para o outro de sustentar uma situação insustentável. Porque esse outro está sendo asfixiado, prejudicado nesse relacionamento. Por isso que ela vai trazer que aquele que está nessa situação de carência, de insegurança, de transtorno, de apego emotivo, sempre aspira a mais a ponto de tornar insuportável conviver. Por isso que foge para a autodestruição psicológica. Por isso que a carência ela acaba se transformando numa autodestruição. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o vazio interior, com a insatisfação, com a carência, com os ciúmes e com as situações dentro da gente onde percebamos que não estamos conseguindo tratar nossa angústia, lidar com essa ausência de amor interior. Porque fatalmente isso vai se transformar numa autodestruição psíquica, numa autopunição, que pode inclusive vir a se expressar na forma de automutilação. A gente tem aumento de casos de automutilação acontecendo, entre adolescentes principalmente, em torno de 300% nos últimos anos, de aumento dessas situações. Inclusive, um dos aspectos que acontece é o próprio contato do adolescente com a mídia. Porque estudos foram feitos e tem comprovado que hoje, pelo fato da rede social estar acessível às crianças, aos adolescentes, jovens, muitas meninas, também meninos vivem essa situação, mas que as adolescentes, em contato com aquilo que é veiculado na mídia, estão desenvolvendo cada vez mais ódio do próprio corpo. Então, a gente tem casos de bulimia, anorexia, que está acontecendo com cada vez menos idade nas meninas. Inclusive, as situações de obesidade infantil que estão alarmantes, porque quando a gente considera um adulto, ele tem alterações hormonais que, de certa forma, justifica um sobrepeso e acaba que o metabolismo pode ser impactado. Mas quando é considerado isso em crianças que não têm as oscilações hormonais de um homem e de uma mulher, o fato dela estar ficando obesa mostra uma alteração drástica que está tendo na alimentação, onde de fato essa criança está se alimentando mal, está tendo um estilo de vida inadequado e com as impactações disso até para a perspectiva de vida dela. Porque hoje as crianças estão com expectativa de vida menor que a dos pais. Então a gente também tem aumento alarmante de diabetes e de colesterol alto em crianças. E é nesse sentido que, como a Jona vai trazer, o aspecto do contato com a rede social tem sido um instrumento e uma vilania para que os adolescentes adoeçam. Porque em meio àquilo que é postado ali como recomendado, como ideal,
aquela criança, ela acaba criando uma fantasia, uma ilusão que ela não consegue atender e pode se voltar contra si mesma, o que é grave, porque nós estamos falando de seres humanos que ainda não saíram da infância e que já estão em contato com situações desse tipo, nessa drasticidade. É nesse sentido que ela vai trazer que o indivíduo que conquiste alguém e não seja capaz de mantê-lo porque sempre aspira a mais, a ponto de tornar espontâneo conviver, o que não é mais suportável para o casal, foge para essa autodestruição mental. E é curioso porque a gente tem percebido, também pelo movimento dos meios de comunicação, que as crianças com cada vez menos idade estão se envolvendo em namoro. E acaba que isso mostra um desequilíbrio que está acontecendo, porque, inclusive, existem relatos de meninas que ainda não têm o desenvolvimento do corpo, usando sutiã de bojo, porque já quer ter um exercimento de atração, porque está em busca de um parceiro e ainda é uma criança. E isso traz a gravidade do que está acontecendo na contaminação midiática, que faz com que essas crianças elas acabem adquirindo um hábito de vida que ainda não é próprio para elas. Porque mesmo quando nós estamos considerando adulto, o indivíduo precisará entrar em contato consigo mesmo. Se ele quiser realmente um amadurecimento psicológico, ele precisará de uma disciplina emocional, da solidão bem vivida. Até mesmo porque existem aquelas pessoas que vão encontrar o seu propósito de vida e que não será no matrimônio. Em sendo assim, se essa criança não tem um suporte adequado para esse preparo do pensamento nobre, elevado para poder viver os anos que virão, ela acaba se contaminando energeticamente, isso vai repercutir no futuro dela. Porque nós temos a nossa trajetória terrícola em setênios, que são ciclos, e em cada setênio você tem um areal marcante que aquele ser vive. É a partir dos 42 anos que o indivíduo encontra o seu propósito de vida, que ele realmente vai viver isso. E se o indivíduo não viveu minimamente equilibrado as etapas anteriores, ele não encontra a finalidade da existência dele, a partir dos 40 anos. Por isso que a pessoa pode envelhecer e não saber para que ela veio para a Terra. Naturalmente, ela está perdendo tempo, infelizmente. Porque o tempo está correndo e nós, cada um dos seres humanos encarnados na Terra, temos uma finalidade existencial aqui. E acontece que, quando a gente fala dos cuidados que estão sendo oferecidos para as crianças hoje, devido aos meios de comunicação e a própria massificação que isso implica, está comprometendo elas, sob todos os aspectos, inclusive o futuro desse espírito encarnado, que precisa de um suporte mínimo para encontrar o seu propósito de vida com condição de vivê-lo. Porque também não adianta uma criança chegar nos 40 anos e encontrar a finalidade da sua existência e não ter estrutura psicológica para poder abraçar e viver isso. Ela estará fadada a falhar, a fracassar e a ter que reiniciar a prova, a expiação. Talvez não tenha mais como nessa existência. É nesse sentido que o aspecto da nossa reflexão sobre isso traz a urgência da educação espiritual para as crianças e de ajudar elas a fazer esse processo de harmonização dentro de si mesmos, porque a gente tem um incentivo a uma precocidade na mídia. E isso não só quando consideramos um programa que é trago para nós. Mesmo se alguém inicia um tratamento terapêutico, dependendo da linha do psicólogo, ele acaba incentivando essa pessoa, essa precotização.
ou acaba dando uma orientação para essa pessoa que vai ali, criança, idoso, adulto, para uma conduta leviana. É por isso que a gente tem que ter essa vigilância e essa instrução, porque aquele que conhece a verdade é liberto por ela e saberá distinguir o profissional que deve procurar, a linha orientada a seguir. Como o caso de uma criança que está entrando na adolescência e ela, pela rede social, tinha conhecido um rapaz com uns 30 e poucos anos. E eles acabaram marcando um encontro. Esse rapaz pediu ela em namoro, ela aceitou e acabou que eles tiveram envolvimento e depois ela manda uma foto para ele, que ele tinha pedido. Quando os pais ficaram sabendo o que tinha acontecido, eles alarmaram porque não imaginavam que a filha tinha chegado nesse ponto. E essa criança estava relatando que esse ex-namorado, pelo fato dela ter rompido com ele, liberou a foto que ela tinha enviado na mídia. E os coleguinhas dela de escola pegaram essa foto e colocaram no quadro. Quando ela chegou, estava lá e todos começaram a rir dela. Foi uma das colegas que correu até a sala de diretora para que fosse tomada uma providência. E quando os pais dela vêm à escola, ela vai para abraçar o pai, porque estava chorosa, traumatizada com a situação, e ele disse para ela que ela tinha decepcionado ele, que não confiava mais nela. E aqui é uma criança que está nessa situação e já vivendo essas questões. Isto é, mesmo que ela venha a desatrelar desse relacionamento, mesmo que ela rompa a interação com esse rapaz, ela vai carregar uma vibração energética negativa que ela vai ter que suar para poder ir se deslindando disso, porque energeticamente isso contamina o indivíduo. Isso prejudica. Aquilo que aquela criança precisará viver no futuro acaba sendo lesado vibratoriamente, espiritualmente. E é nesse sentido que vai dar brecha para contaminação espiritual. Isso é grave. Porque em época que as pessoas conversam na rede social, a revelia dos pais, porque se em casa não é permitido fazer uma resposta de uma conversa, essa criança vai para o vizinho, vai para a escola e acaba fazendo isso, as consequências se fazem sentir pelas situações que acontecem e pipocam na Terra. Mesmo para pessoas mais velhas, relato essas situações, como uma senhora que ela começou a ter uma conversa com um rapaz de outro país, que havia combinado para que se encontrassem num dado dia, e o filho precisou intervir, apagar as contas que ela tinha na rede social, porque ela começou a ser ameaçada por esse rapaz. E a vida dela passou a ficar em risco. Isto é, propicia essas interações danosas em que as consequências elas se fazem sentir. Um outro aspecto que nós temos dessa situação é o homem se sentir cobrado para demonstrar uma masculinidade supostamente, e com isso tem aumentado o uso de hormônios testosterônicos, inclusive de dragas que vêm a dar para esse indivíduo um determinado desempenho afetivo, sexual, e isso inclusive está sendo associado ao aumento de agressividade dos homens. Porque do momento que esses indivíduos aumentam esse tipo de consumo por uma pressão também na mídia, para ter uma atuação, acaba que isso tem efeitos colaterais violentos, porque hormônios são substâncias que nós produzimos pelas glândulas em quantidades diminutas para regulações finas, circuitárias e gemais, e que se o indivíduo toma uma dose além do devido,
ou ingere isso, os efeitos são explosivos para o organismo, disruptam a circuitaria, danificam a tecelagem sutil do ser. E é nesse sentido que existem consequências como o aumento da violência, da agressividade de indivíduos, devido ao aumento no uso desses hormônios masculinos e de bombas correlatas. Então, mostra que é uma situação gravosa e por isso que ela vai trazer que o indivíduo acaba fugindo para essa autodestruição psicológica. Sua maneira é artificial, única preocupação é cercar o ser querido com demonstração cansativa do que diz ser amor que devota, mas não compreende que o outro tem sua própria inquietação e anseio diferente do seu. E nem sempre está disposto a suportar a asfixia que lhe seja imposta. A criatura nasceu para ser livre e por isso mesmo amor é sentimento que liberta, proporcionando alegria e paz. Quando manifestado por exigência descabida, deperece e morre. O amor tem capacidade infinita de compreender, tolerar, ser franco e honesto nunca diminui quando em dificuldade por dispor de recurso nobre, para eliminar impedimento e incompreensão. Então ela vai trazer aqui que a criatura nasceu para essa liberdade. Por isso o amor é sentimento libertador, que proporciona alegria, paz, harmonia. Quando manifestado por exigências cabidas, deperece, morre. O amor tem, assim, Sancha, essa capacidade infinita de tolerar, compreender, ser franco, honesto, nunca diminui quando em dificuldade. Por dispor desse nobre recurso para eliminar impedimento, incompreensão, obstáculo. Um relacionamento saudável é feito de diálogo, coerência de comportamento, lealdade na forma de ser, autenticidade na maneira de viver, de tal forma que a presença do outro não inibe, antes agrada, preenche espaço sem posição habitual de tomá-los. A pessoa nem esquece de dar conta de como o outro ser é importante até o momento que ela lhe sinta a ausência, experimentando profundidade afetiva e o significado daquele a quem ama. Então ela vai trazer que o relacionamento saudável é feito de coerência de comportamento, diálogo, lealdade na forma de ser, autenticidade na maneira de viver, de tal forma que a presença do outro não inibe, antes agrada, preenchendo espaço sem posição habitual de tomá-los. Então, antes de existir essa inibição, vai ter esse agradamento pela presença do outro, que preenche espaço sem posição habitual de tomá-los. A pessoa nem se dá conta de como o outro ser é importante, até o momento que ele sinta a ausência, experimentando profundidade afetiva, significado daquele a quem ama. Quando a afetividade se apresenta via uma pessoa insegura, torna-se tormentosa, cansativa, e aquele que parece amado sente-se bem quando longe do seu controlador emocional. Por sua vez, o atormentado olha todos quanto estima o seu elegido como adversário, competidor, dificultador da sua planificação e felicidade, invejoso. Nesse sentido, que ela vai trazer que se a afetividade se apresenta através de um inseguro, vai se tornar cansativo, tormentoso. E aquele que pareça amado, sente-se bem, quando longe do seu controlador emocional. O atormentado, por sua vez, olha todos quanto estima o seu elegido como adversário, competidor, invejoso ou dificultador da sua felicidade e planificação. A raiz dessa conduta está na infância solitária, maltratada, que foi vivida conflituosamente e transferida para o futuro, a aspiração de dominação para ter, em vez de afirmação pessoal para ser. Então ela vai trazer da raiz dessa atitude, nesse infante solitário, maltratado, que fora vítima conflituosamente vivido em meio a esse mar de conflitos e transferido para o futuro a aspiração de dominação para ter, em vez de uma pessoa afirmação para ser. Então aqui, quando a gente percebe a criança que vive maltratada em meio a conflitos solitária, ela acabará transferindo isso para o porvir.
as aspirações de dominação para ter, em vez de uma afirmação pessoal para ser. Porque se a criança for conseguindo perceber a essência, ela vai optar pelo ser. E vai desejar atender a esse programa, que vai impactar na vida dela, no que ela vem escolher, realizar, eleger. Na fase infante, sentindo-se desamada, a criança chamava atenção pelo choro, pela insubordinação, pelo fingimento que transferira para a idade adulta, dissimulando o que pensa e o que faz, em razão de recurso mental de que dispõe. Então, na fase infante, a criança se sentindo desamada, ela chama atenção por uma insubordinação, por um choro, pelo fingimento, que transferira para a idade adulta, dissimulando o que pensa, o que faz, em razão do recurso mental de que dispõe. Funciona a libido, nesse caso, sob estímulo equivocado, quando o indivíduo passa de um estado de posse ou de perda, agigantando-se, desejando o outro, submetendo-se à situação humilhante, desagradável, sem importar-se, desde que atenda o ego em angustiosa desesperação. Então, ela vai trazer o funcionamento da libido, nesses casos, sob esse estímulo equivocado, quando o ser passa de um estado de posse ou de perda, se agiganta e deseja o outro, submetendo a situação humilhante, desagradável, sem importar-se, desde que atenda o ego em desesperação angustiosa. Quase nunca relaxa quem assim se comporta, vivendo suspeita, procurando prova do que pensa. Por isso exige sempre mais abnegação, paciência, demonstração de amor que espera receber, sem satisfazer-se. Então, o indivíduo nesse estado neurótico, ele não relaxa, vive suspeitando, procurando prova do que pensa. Por isso exige sempre mais abnegação, demonstração de amor, paciência, em cujos amplexos amorosos espera receber sem satisfazer-se. Porque o indivíduo está num ciclo insaciável, que para ser feito o desenraizamento disso, precisaria de uma alta abordagem, perdoativa, acolhedora, amorosa. Essa afetividade patológica requer terapia cuidadosa, a fim do paciente adquirir tranquilidade perdida e autossegurança, necessária para poder amar sem conflito. Então, ela vai trazer da afetividade patológica, requerendo essa terapia cuidadosa, para que o paciente adquira a tranquilidade perdida e autossegurança, necessária para poder amar sem conflito. Então, o indivíduo tanto precisa ter uma autossegurança, uma tranquilidade perdida, um autoencontro, um autoaprimoramento da sua força, da sua resistência, das suas fibras morais, porque acaba que são as dificuldades que desenvolvem nossa existência moral. A facilidade não faz isso. Quanto mais a gente enfrenta a dificuldade, bem vivido, mais força a gente vai adquirir. É por isso que às vezes alguém bom, que faz coisas beneficiosas na direção do seu entorno, pode passar situações muito difíceis. Porque o primeiro a ser beneficiado com a dificuldade, quando alguém tem maturidade para viver, colher isso, é o próprio indivíduo. E a gente implora no astral o desafio, a dificuldade, por ser essas experiências que nos ajudam a avançar e a criar recursos nobres dentro de nós. A facilidade só serve para nos acomodar, nos colocar no ócio, indiferentes à dor alheia. Nesse sentido que no astral nós imploramos a dificuldade, o desafio, o teste, a prova, a expiação, porque lá nós vemos claro, sem nevoeiro, a nossa situação de débito, de erros, transatos, de vulnerabilidades, de quedas calamitosas. Então a gente implora a dificuldade, a dor, a sobrecarga, a exigência,
Porque no astral a gente percebe precisar dessas experiências desafiadoras para tirar moralidade de nós. Força moral, elevação, pensamento saudável, vontade bem canalizada, utilizada. Nesse sentido que é uma vivência que nós imploramos e que, em face do nosso desejo no astral de resolver nossas pendências aqui, dessa vez encarnados, a gente ainda pede para pôr dificuldade. E Jesus nos explica que pode ser que nós não consigamos passar tanta coisa, mas a gente implora, chora, insiste, pede de novo. Que seja feito um mapa reencarnacional de muitas lutas, por sabermos que é isso que vai nos ajudar. Então Jesus, na sua magnanimidade misericordiosa, cuja envergadura nos conhece desde o nosso início e tem nos acompanhado até aqui, ele ainda tira uns 50% para ficar viável para nós passar aquilo que pedimos. Senão nós não aguentaríamos, se fosse concedido para nós toda realidade que nós pedimos quando estamos no astral. De lutas, de desafios. É por esse motivo que aquilo que a gente passa na Terra, podemos, numa análise dessa situação, achar que é algo excessivo, mas fomos nós próprios que imploramos essa experiência. É por isso que estar encarnado na Terra na dificuldade é uma bênção, que nós não temos condição de aquilatar hoje. O que é a dor, o óbice, a tentação que nós vivemos, a provocação, a perturbação que tenta nos alcançar. Nós não temos um ajuizamento com correção da importância que é isso na nossa trajetória de espírito imortal. Porque somente as experiências difíceis bem vividas nos farão evoluir, avançar espiritualmente. Por isso, a Joana vai trazer que quanto mais a pessoa tenta ignorar que esse é um comportamento irregular, tanto mais difícil se lhe torna a convivência com as demais criaturas. Particularmente quando manifesta a tendência para ser vítima, transferindo culpa do que lhe ocorra para as demais pessoas. Então ela vai falar que quanto mais o indivíduo ignore que esse é um comportamento irregular, por isso é bom a gente olhar para a nossa situação numa boa, enxergar o que realmente nós estamos fazendo e sendo, porque quanto mais eu ignoro, escamoteio, subterfugio, aquilo que realmente eu esteja vivendo, pensando, falando, acaba que eu não vou olhar de frente para a irregularidade das minhas questões e mais difícil se tornará a minha convivência com os outros. Particularmente quando manifesto a tendência para ser vítima, onde transfiro a culpa do que me ocorre para as demais pessoas, porque eu passo para o outro a responsabilidade da minha vida. Aí eu termino de me falir de vez. Porque do momento que eu acredito que não está na minha mão, que a responsabilidade é de um terceiro pelo meu destino, eu perco mais poder e força moral para lidar com as minhas questões. Por outro lado, quanto mais eu assumo a rédea do meu processo e me amo, e me acolho e me perdoo, mais eu me portento, me empodero. Porque isso para o humano é do Cristo mesmo, na nossa direção. Que nos dá a capacidade de nos acolhermos com o seu exemplo mais alto, de olharmos para nós e não desistirmos de nós. Isso nos empodera sobremaneira, para que nós possamos encontrar saídas para avançarmos na nossa destinação espirálica rumo a Deus, na roda sansara de cada qual.
É nesse sentido que assumi a minha responsabilidade pela minha vida, inclusive porque eu pedi essa existência na Terra, eu implorei ela, eu vim para cá pedir trabalho para Jesus. Portanto, eu sou a única responsável pelo que vivo. Se eu consigo enxergar isso, eu vou ter mais tranquilidade de olhar minhas falhas, minhas dificuldades, meus erros. Nesse sentido, isso facilita para que eu vá tirando os excessos do meu comportamento, me tornando uma pessoa mais compassiva, amorosa, tolerante, porque percebendo as minhas dificuldades, eu me torno mais tolerante com o outro. Ao acolher a minha situação vulnerável, fraca, e conseguir me perdoar e me amar, eu consigo olhar para o outro com um acolhimento parecido, perdoar, amar. Então a gente sai daquele ciclo infantil de cobrança, de culpa do outro, de diminuir alguém, porque aquele que precisa diminuir o outro, ele é fraco, ele está inseguro, ele está desamado. E isso é falta de amor próprio, isso é falta de autoestima, de autoacolhimento. O forte é aquele que consegue dar alta face, perdoar e seguir. É nesse sentido que a coragem, o arrojo para assumir responsabilidade e reconhecer a urgência em favor de uma terapia conveniente para o seu conflito já é um passo significativo para o processo de cura. Inclusive porque do momento que o indivíduo ele tem essa perspectiva de autodesamor, o amor que chegar do outro para ele, ele não consegue assimilar e acreditar nisso. Ele acha que é pena do outro na sua direção, que é comiseração, que o outro está se compadecendo da sua miséria. Ele não consegue absorver a caridade que vem na sua direção se isso não parte dele para ele. E isso é grave porque o indivíduo que faz isso, ele revolta. Ele não dá conta nem de pedir a ajuda adequada, nem de receber. Inclusive porque isso vai esbarrar no nosso egoísmo, nosso orgulho, que são aí chagas morais que nós trazemos e que nos impede de fazer na nossa direção esse acolhimento amoroso e, portanto, ter condição de nos harmonizarmos com o amor que vem do outro. Nós temos no Livro dos Espíritos, no tópico 182, a pergunta que Kardec faz: podemos conhecer exatamente o estado moral e físico dos diferentes orbes? A resposta diz que nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que nos encontremos. Portanto, não devemos revelar essas coisas a todos, visto que nem todos terão alcance de compreender e isso os perturbaria. Então, os espíritos, eles só responderão para nós de acordo com o nosso grau de adiantamento. Existem revelações que não acontecerão para todos, visto que nem todos têm alcance de as compreender, e seria perturbação para eles, porque excesso de luz cega alguém que está numa sombra importante. E na explicação, Kardec vai trazer que à medida que o espírito se purifica, o corpo o reveste, se aproxima igualmente de uma natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele não mais se arrasta em sofrimento pela superfície do solo, a necessidade física é menos grosseira, e o ser vivo não tem mais necessidade de se destruir mutuamente para se alimentar. O espírito é mais livre. Para atingir coisa distante, tem percepção que nos é desconhecida. Então, nós ignoramos, é inabordável para nós a liberdade de um anjo para atingir coisas distantes, cujas percepções estão inalcançáveis para nós no nosso atual estágio evolutivo. Porque o atributo angélico, ele vê pelo olho do corpo que apenas pelo pensamento nós poderíamos imaginar. Esse ser que não tem mais a encarnação como necessidade, como nós temos, que já adentrou um grau de eterização inabordável,
ele consegue essa visão por um olho seu, que apenas pelo pensamento nós poderíamos lograr, imaginar. A purificação do espírito reflete na perfeição moral do ser que está encarnado. A paixão brutal se enfraquece, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal, desse modo que no mundo superior à Terra, a guerra é desconhecida, discórdia e ódio não tem motivo, porque ninguém pensa em fazer o mal ao seu semelhante. A intuição que tem do porvir, a segurança que uma consciência livre de remorso lhe dá, faz com que a morte não lhe cause nenhuma apreensão, porque a sua consciência é serena, livre de remorso, de culpa. Por isso encara a morte sem temor, compreende como uma simples transformação. Via essa intuição que eles têm do futuro. E aqui Kardec está trazendo de espíritos superiores a nós, mas que ainda encarnam. Porque chegado a um determinado ponto de elevação, o espírito não encarna mais. A duração da vida nos diferentes orbes parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses orbes. Isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos está sujeito à instabilidade e alternância que o desorganiza. Então, quanto menos material é o organismo, menos sujeito ele estará à instabilidade e alternância desorganizante. Quanto mais puro o espírito, mais livre da paixão que o destrói, isto é, a destruição vem das nossas paixões. Esse é ainda um benefício da providência, que desse modo abrevia sofrimento. Então, ela vai trazer desse benefício providencial que abrevia sofrimento. É nesse sentido que quando a gente percebe que num estágio evolutivo um ser vai ver com o olho, ouvir com o ouvido, tocar em algo que só pelo pensamento poderíamos imaginar, a gente percebe como que as nossas noções de tempo e espaço ainda são limitadas, restritas. E a gente percebe o quanto nós ainda estamos aquém, que tem a ver com o nosso estágio moral. E por isso a urgência da gente desenvolver moralidade, evoluir espiritualmente, eterizar nossas aspirações. É nesse sentido que a doutrina espírita vem nos alertar da imperiosidade de nós encontrarmos nosso propósito de vida e podermos atender a ele. Porque não vai ter outra forma da gente avançar na Terra. E é curioso, gente, porque quando a gente percebe aquilo que a doutrina espírita nos orienta, a gente vê que fazer o bem é a única maneira que nós temos. E como isso é pouco falado, as pessoas não se atinam, que elas vieram para a Terra só para fazer o bem. Então acaba que a gente fica no materialismo, criando uma série de distrações, e a gente não vê que o único objetivo é uma atitude nobre, é deixar frutos bons por onde a gente passa. Até mesmo quando a gente fala de abordagens de todo tipo, psicológicas, que se tivesse focado no essencial, diria para essa pessoa que está diante de mim para ser útil, para ocupar o seu tempo ajudando aquele que sofre. Porque isso seria fazer uma orientação essencial. Então a gente dá uma série de voltas em situações que não são necessárias, faz uma perda de tempo estrondosa, distrai com uma série de querelas e não falamos naquilo que é o objetivo de termos vindo. É nesse sentido que quando nós vamos tendo contato com as disciplinas de saúde mental, a gente percebe o quanto nós precisamos ir para o essencial. Porque mesmo que nós tenhamos uma série de estudos para ajudar as pessoas a lidar com os transtornos, a lidarmos com as nossas neuroses, psicoses, com as nossas dificuldades,
existe aquilo que é o ponto central da nossa trajetória, que é para onde nós deveríamos rumar. Caso contrário, o indivíduo ele vai acabar entrando naquele discurso de aproveitar a vida, de ganhar dinheiro, de fazer não sei quantas viagens, do Iapoque ao Chuí do Orbe, de comprar uma casa maior, de alugar um flat para a praia, em movimentos patentes de distração. Nós não viemos para a Terra para isso. Nós viemos para a Terra para ser útil. E é nesse sentido que, mesmo quando a gente fala de terapias de diverso porte, é difícil a gente perceber um foco na utilidade. Às vezes, aquele indivíduo fica ali ouvindo uma série de orientações que vão para uma série de questões e não toca em ocupar o tempo no trabalho voluntário, tanta criança precisando de ajuda, idoso, tantas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na Terra, pelo menos 30 locais estão em guerras, patenteadas pelo orbe. Pessoas que estão sem água, sem alimento, sem remédio, com bloqueios de guerra, como armas de guerra. Nessas guerrícolas locais que acontecem, isso é aquilo que é noticiado, porque existe aquelas situações que a mídia não traz, e que são graves, às vezes piores. E, de repente, a gente recebe uma série de orientações e tratamento que não leva em consideração que estar aqui é um chamado, um convite, uma imperiosidade para a utilidade. A gente percebe pessoas em torno de nós passando dificuldade de todo porte e a gente não atina que não veio para a Terra para divertir, para lazer. É um despertamento mínimo que precisaria acontecer apenas de percebermos o que acontece do nosso lado. Porque se a gente não tivesse uma necessidade urgente de fazer o bem, a gente tinha ido para Júpiter, onde todo mundo está bem. Porque são espíritos superiores. A gente tinha ido para Saturno, para Urânio, se for um orbe feliz, e a gente tem gradações acima divino. A Terra está em franca transição, indo para um orbe de regeneração. Estamos saindo de prova e expiação, indo para a regeneração. Mas se a nossa necessidade não fosse urgente de fazer o bem, a gente não estava aqui. Quem está encarnado na Terra é porque precisa de trabalho para ajudar os outros. E isso foi acordado no astral. Nós íamos para um orbe como a Terra para trabalhar em prol do coletivo. A gente chega num planeta como esse e vê tanta gente sofrendo, enlouquecendo, suicidando, assassinando. E a gente não percebe que nós estamos aqui para ajudar. A gente ainda continua achando que estamos na Terra para divertir, para salvar a nossa situação, para cuidar da nossa conta bancária, para ter nossa casa atendida e defendida, para podermos usufruir de lazer em viagem, em clube, em passeios ao ar livre. A gente não percebe, não atina que o único objetivo de Jesus ter aceitado a gente na Terra é para trabalhar pelo outro. Por isso que é grave quando a gente percebe essa dormência que acontece, essa ignorância da nossa situação, que graça. E nós, enquanto sociedade, estamos envolvidos nisso, não é do outro. Todos nós, enquanto sociedade, participamos dessa ignorância, isso é nosso. E por isso que é um despertamento que nós precisamos acontecer nesse momento grave que a Terra vive, em que nós estamos subindo na escala dos orbes, em franca transição planetária. Porque se eu ainda continuo achando que eu estou na Terra para divertir, para garantir o meu bem-estar e o meu lazer, eu não entendi nada do objetivo da minha encarnação.
Inclusive, quando a gente tem aí os habitantes de Júpiter, que é um orbe superior, em que as pessoas já têm uma envergadura acima da nossa, eles vão em busca de espíritos desencarnados e encarnados como nós para ajudar, porque eles já não precisam. Pelo local que eles estão, mesmo que haja dificuldades pontuais, eles já não têm mais necessidade da expiação como nós, já não tem mais guerra lá, não tem fome, não tem ódio, não tem vingança, não tem competição, ciúme, inveja. Agora, para nós que ainda precisamos encarnar na Terra, onde a gente encontra o que a gente encontra, é porque a necessidade é nossa de auxiliar. É nesse sentido que a doutrina espírita veio fazer essa bênção na nossa direção, de nos alertar, de abrir nosso olho. Porque os movimentos de distração são impressionantes. Eles estão para todo lado, pipocando, agigantando para toda parte, no materialismo de diversos portes, que nos impõe necessidades irreais, distratórias, que nos tira do nosso foco, e às vezes o indivíduo fica uma vida toda para poder comprar uma casa na praia que ele não vai levar quando ele for embora, que não vai adiantar para nada, quando ele for fazer a análise consciencial dele, do que ele fez na Terra enquanto ele estava aqui. Só vai servir para ele se arrepender de ter perdido tempo. É nesse sentido que essa vigilância não dará brecha, e um descuido que, se insignificante, pode nos levar a cair nessas distrações. É nesse sentido que alguém caindo num ponto, pode ser por ela não lograr sair de tudo que lhe esteja acontecendo. Por isso que nós não podemos dar um insignificante descuido. Porque existem forças espirituais obsessoras que estão empurrando o nosso carro a 1000 por hora. Se eu der um descuido, eu caio no abismo. É por esse motivo que a doutrina espírita é essa bênção para nós. Porque Jesus, na sua misericórdia inefável, ele nos mostra a realidade espiritual que trazemos. Ele que percorrerá a via dolorosa como vulgar malfeitor, aceitando a cruz que o flagelaria até a morte, cuja mão invisível nos arrebatara misericordiosa do mergulho da lama, da furna abismal, nos conclama para coragem, compaixão, arrojo, nos levantando intimamente para o novo dia. Nesse sentido que esse arrojo, para assumir responsabilidade, reconhecerá a urgência, em favor de uma terapia conveniente para o conflito, já é um passo significativo para o processo de cura. Porque do momento que o indivíduo ele consegue resolver nas suas questões, ele tira o olho do seu egoísmo, ele vai rompendo a egoicidade. E ao usar o seu tempo em benefício daquele que está numa situação difícil, ele é o primeiro a ser beneficiado. No subsequente, a benfeitora vai trazer acerca de apoios ineficazes, onde, procurando fugir da realidade, o paciente porta insegurança e, vivendo experiência perturbadora, só recorre a mecanismos de apoio a fim de evitar enfrentamento com a própria consciência, sendo por isso mesmo vítima de transtorno comportamental, a vitalizar sistematicamente, por escarcear-lhe discernimento para o que é correto, razão pela qual a sua é uma patológica conduta. Nessa postura de vítima constante, uma das suas características é se refugiar nesse esconderijo em busca de compaixão, justificação para todo o seu desequilíbrio, torna-se cansativa e enfadonha para os demais, sua forma de apresentar sempre incompreendido, sem o menor esforço para compreender, tomando postura de responsabilidade dos atos e atitudes. Passa de vítima acusador inconsequente, noutra vez, vendo o que lhe apraz e nunca identificando o que realmente acontece, complicando mais a situação onde se encontra.